Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do mês de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico, nós estamos no dia 5 de Adar do ano 5781. Pelo calendário judaico, nós estamos a 152 dias do ano 5781. Desculpa. E, portanto, a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje é de número 152. Então, nós vamos ver qual é o recado do Rebbe para as nossas vidas para esta tarde. Então, diz assim: ao criar toda a existência, Deus fez forças que o revelam e forças que se opõem a ele. Fez luz e fez trevas. Aquele que faz o bem traz mais luz. Aquele que deixa de fazê-lo, ele alimenta as trevas. Mas aquele que deixa de fazê-lo e depois retorna, transcende esse esquema inteiro. Ele atinge diretamente o Criador essencial, além das trevas e da luz. E assim, suas trevas se tornam luz. Quando a luz afasta a escuridão, uma nova escuridão acabará chegando. Quando a própria escuridão é transformada em luz, a essa luz não há escuridão que possa opor-se a ela. Portanto, nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, ele está dizendo que a realidade da criação é que o próprio Criador, ele fez o bem, criou o bem e o mal, a luz e a escuridão. E quando ele realmente assim o fez, a sabedoria judaica nos ensina que, à medida que o ser humano vai praticando o bem através da sua existência, isso faz com que a escuridão vai se tornando cada vez diminuta. E dessa forma, o Rebbe diz assim, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então ele diz assim: quando a luz, ela é combatida, aliás, quando a luz combate a escuridão, as trevas, então uma nova escuridão aparece. Mas quando verdadeiramente as trevas se transformam em luz, então não há realmente oposição a isto, porque as trevas, elas se transformam em luz, então já não há mais oposição. Então o que nós estamos fazendo nesse presente, trazendo para a nossa geração, como diz o nosso Rebbe, nós somos a última geração sem Mashiach, portanto Mashiach, ele se apresentará nesta geração. Então, o que nós estamos fazendo, agindo com as forças da luz, com as armas da luz. Quais são as armas da luz? Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus. Tefilá, preces e conexão com Deus. Tzedaká, que são atos de misericórdia, atos de bondade, atos de caridade, que são atos de justiça. Mas estudo de Torá, envolvimento com o estudo de Torá e as 7 leis universais. Então, estas são as nossas 5 armas principais para estarmos aí combatendo no nosso tempo presente realmente a escuridão, as trevas. Enquanto nós estamos nesse exercício de fé, então, à medida que nós vamos praticando o bem, então a escuridão ela vai se dissipando. Ela não se extingue por completo. Ela não é eliminada de sua forma absoluta. Para que isso aconteça, a escuridão, as trevas,
elas precisam ser plenamente transformadas em luz. E aí não haverá mais escuridão e automaticamente não haverá mais oposição à luz. Quando isso acontecerá? Quando o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, se revelar na redenção, trazendo o quê? A redenção sobre todas as coisas. E aí então o mal se transformará absolutamente em bem e não haverá mais oposição ao bem. A escuridão, as trevas serão transformadas plenamente em luz. Então não haverá mais oposição à luz. É isso que o Rebbe quer nos dizer e é isso que o Rebbe está nos ensinando verdadeiramente. Dessa forma, significa que nós estamos num exercício diário de fé, um exercício diário de emuná, confiança em Deus, que Ele o fará no seu tempo determinado. Dentro disso, nesse exercício de fé que nós estamos exercitando no nosso dia a dia, é exatamente para que a escuridão, as trevas, não tome conta de tudo. Então, quando você escuta por aí, um modo de dizer, certos segmentos religiosos que vêm dizer aí que o mundo será envolto completamente na escuridão, o que esses segmentos religiosos querem dizer por aí de forma enganosa? Se o mundo for dominado pela escuridão, pelas trevas, significa que Deus se ausentou completamente do nosso mundo e abandonou todos à sua má sorte. Isso não vai acontecer. Quando dizem que o mundo será envolto em plena escuridão, trevas, e o mal vai dominar tudo, significa que Deus, Ele não vai cumprir as suas profecias. E Ele abandonou o mundo. Ele abandonou a raça humana. E isto não está profetizado em lugar algum. Há sim profecias que falam dos últimos dias, quando se ouve os passos de Mashiach, a proximidade da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Haverá sim haverá uma certa porção de maldade e escuridão que vai estar em ação em vários lugares da terra, mas não plenamente, não completamente, não em todas as vidas e em todos os cantos e recantos. Haverá uma porção que ele estará agindo. Por quê? Por dois motivos simples. Primeiro, a noiva de Deus, que é o filho primogênito, Israel, a menina dos olhos de Deus, ela está aqui, neste planeta. E ele não é homem e nem filho do homem para ser mentiroso, ou pular a cerca, ou ser adúltero. Ele é fiel, verdadeiro e justo. Assim como aconteceu nos dias em que o povo de Israel era escravo no Egito, houve uma certa porção de sofrimentos, mas uma grande outra porção de proteção e bênçãos. Enquanto o Egito, Faraó e os seus estavam envolvidos com as 10 pragas, o povo de Israel estava protegido. Enquanto havia realmente as pragas com as suas mortes, Israel estava em luz, sob proteção divina. Assim também nos últimos dias. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator qual que é? O segundo fator são aqueles não-judeus
que estão nos 4 cantos da terra, de norte, sul, leste a oeste, estão convergindo para o verdadeiro monoteísmo, sem misturas, sem subdivisões, não sendo uma nova religião, que o movimento Bnei Noach, os não-judeus que abraçam o monoteísmo, não estão criando uma nova religião, porque é proibido criar uma nova religião. Os Bnei Noach, eles estão cumprindo Sofonias 3:9. Não estão exercendo e nem criando uma nova religião. Estão ombro a ombro com os judeus no monoteísmo da Torá, o monoteísmo judaico, que foi a única revelação que Deus fez neste tempo, ou seja, com a raça humana no Monte Sinai, onde ele deu 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos conhecidos como as leis universais, ou as 7 leis de Noah, para os não-judeus, para as nações. E os não-judeus que estão abraçando o verdadeiro monoteísmo, com a sua base judaica na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, não estão criando uma nova religião, porque estão somando-se ombro a ombro com os judeus no monoteísmo, com as 613 mitzvot para judeus e com as 7 leis universais para os não-judeus, mas juntos, unidos pela Torá, unidos acima de tudo no monoteísmo, na unidade e na unicidade do único e o verdadeiro Deus. Como professa o Eterno através do profeta Isaías, lá no capítulo 43, principalmente dos versos 9 a 11, dizendo que fora de mim não há Deus e nem Salvador. E dizendo especificamente para os judeus, para a nação judaica, vós sois as minhas testemunhas, para que as nações possam conhecer a mim. E é por isso que através dos judeus, do judaísmo, que nós chegamos ao conhecimento do verdadeiro monoteísmo. E como tem especificações para os não-judeus dado no Monte Sinai, então nós estamos ombro a ombro com os judeus, prestando um serviço ao Todo-Poderoso, um serviço voluntário do coração, um serviço de amor. Então, esta é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. E por isso, a gota de sabedoria do Rebbe de hoje está nos falando sobre esses 2 pontos da escuridão das trevas, onde a luz vai sendo disseminada, tanto por judeus como pelos não-judeus, no monoteísmo. Então, a escuridão ela vai sendo dissipada. Mas lá na frente surge uma nova escuridão, porque ainda a escuridão, as trevas, ainda não foi transformada em luz, porque isso acontecerá plenamente na redenção, na era messiânica com o Mashiach. Então, vamos exercer realmente a prática do nosso exercício de fé diário. Não vamos deixar a escuridão, as trevas tomar conta, não. Enquanto estiver aqui, nesse tempo presente, a nação de Israel, os judeus, mesmo que a sua maioria não sejam praticantes religiosos, mas ali há um povo religioso, há um povo que está praticando realmente a Torá, e por isso que o mundo ainda existe, e por isso que a nação de Israel ainda existe. E junto com eles, somando com eles, dentre as nações, nós temos aí milhares de não-judeus que estão abraçando, somando com os judeus na prática monoteísta, não criando uma nova religião, dando continuidade ao judaísmo dentro da ótica de não-judeus, como Bnei Noach, ou filhos de Noé, como diz a tradição de forma simples. Então vamos, nós não-judeus, Bnei Noach, vamos seguir a nossa prática diária, sabendo que quanto mais praticarmos o bem, muito mais a luz vai se
se espalhando. Cada vez mais ela vai se dissipando nos quadrantes da Terra e a escuridão, as trevas vão perdendo as suas forças, ok? Então, por isso, realmente, né, aqueles que estiverem na luz, a luz da Torá, a luz dos olhos do Altíssimo, estarão, sem sombra de dúvidas, debaixo da destra protetora do Todo-Poderoso, ok? A preocupação nossa, que precisa ser hoje em dia, não é sobre exatamente a questão do fim do mundo. Assim disse o Rebbe. As pessoas estão tão preocupadas com o fim do mundo, mas elas esquecem de tomar decisões, mudar de atitudes. O que adianta você se preocupar com o fim do mundo se você não deixou de mentir? O que adianta você se preocupar com o fim do mundo se você não deixou de fazer o mal contra o teu próximo? Que adianta você se preocupar com o fim do mundo se você não deixou a idolatria? E a idolatria, ela tem suas muitas ramificações. Não é apenas ídolos de madeira ou pedra e as suas diversificações. Mas existe aquela idolatria do eu, do ego, a idolatria daquela e daquela outra pessoa, seja qual for a personalidade. A idolatria da sua própria religião, que você coloca ela acima das escrituras, acima do próprio Deus, e não procura as suas raízes para saber qual é a origem do novo livro que você abraçou e está levando para lá e para cá. Onde está a sua origem? Quem deu a origem a isso? Foi uma origem divina ou foi uma origem que vem de homens falhos, pagãos e idólatras? Então a idolatria tem muitas diversificações, muitas dimensões, e você precisa estar atento a isso daí. Então, portanto, o nosso exercício diário da nossa fé é estar cada vez mais dissipando a escuridão. A transformação plena das trevas para a luz, e aí não haverá mais oposição nenhuma à luz, ela acontecerá quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar. E que seja para breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Vamos então à nossa gota, aliás, a nossa aliá, a nossa porção da nossa 19ª Parashat Terumá, ofertas ou contribuição, como nós já vimos. E vamos ver aí a nossa 4ª aliá, que vai do capítulo 26, a partir do versículo 15 até o versículo 30. E depois estaremos aí com alguns comentários a mais, um pouco mais profundo, além de Rashi, dos nossos sábios, que vamos trazer para você aqui. Então, vamos continuar aí ouvindo e lendo sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Então, capítulo 26 de Êxodo, a partir do versículo 15 até o 30, com comentários de Rashi. Deus então deu a Moisés as instruções para a construção da estrutura do tabernáculo, propriamente dito. Tu vais mandar os artesãos fazer as pranchas para o tabernáculo de madeira de acácia. Essas pranchas serão postas verticalmente, lado a lado, para formarem as 3 paredes do tabernáculo. O comprimento de cada prancha será de 10 cúbitos, e, portanto, a altura do tabernáculo será de 10 cúbitos. Lembrando que cada cúbito, corresponde a 48 centímetros, ok? Então, cada cúbito tem 48 centímetros. Dentro desse campo, uma matemática simples aqui, rápida para nós, 10 cúbitos, então, corresponde a 4 metros e 80 centímetros, ok? As demais medidas em cúbitos aqui, então você anota aí num papel à parte,
Um cúbito corresponde a 48 centímetros. E à medida que vai aparecendo as medidas aqui em cúbito, depois ou no momento aí rapidamente você faz o cálculo e aí você vê a medida daquilo que é citado, ok? No caso específico aqui, o comprimento de cada prancha será de 10 cúbitos, 4 metros e 80 centímetros. E, portanto, a altura do tabernáculo será também de 10 cúbitos, 4 metros e 80 centímetros. A largura de cada prancha será de 1 cúbito. Então, cada prancha vai ter uma largura de 1 cúbito, corresponde a 48 centímetros. De maneira a deixar 2 respigas, cada uma de seu 1 cúbito de comprimento, meio cúbito de largura e 1/4 de cúbito de profundidade, paralelas uma à outra. Tu vais mandá-los fazer o mesmo a todas as pranchas do tabernáculo. Manda-os deixar um espaço de meio cúbito, ou seja, 24 centímetros, dentre as 2 respigas de cada prancha. Tu vais mandá-los fazer o seguinte número de pranchas para o tabernáculo: 20 pranchas para o lado sul. O comprimento interno do tabernáculo será, portanto, de 30 cúbitos, visto que cada prancha tem 1,5 cúbito de largura. Tu vais mandá-los fazer 40 bases de prata, cada uma de 1 cúbito de altura, 1 cúbito de largura e 3/4 de cúbito de espessura. Essas 40 bases serão colocadas embaixo das 20 pranchas, 2 bases embaixo de uma prancha. Em cada par de bases se abrirão cavidades para acomodar as 2 respigas que se projetam da prancha acima dele. Similarmente, haverá 2 bases embaixo de cada prancha seguinte, cada par de bases com cavidades para acomodar as 2 respigas que se projetam da prancha acima dele. Para o segundo lado do tabernáculo, na direção norte, haverá igualmente 20 pranchas, com suas 40 bases de prata, 2 bases embaixo de uma prancha e 2 bases embaixo de cada prancha seguinte. Para o fundo do tabernáculo, na direção oeste, tu vais mandá-los fazer 6 pranchas, deixando a largura de cada uma delas de 1,5 cúbito, completamente expostas dentro do tabernáculo. E vais mandá-los fazer outras 2 pranchas para os cantos posteriores do tabernáculo. 1 cúbito de cada uma dessas pranchas de canto será coberta pela largura das pranchas que formam as paredes do norte e do sul. Portanto, apenas meio cúbito de cada prancha de canto ficará exposta dentro do tabernáculo. Assim, a largura interna do tabernáculo será de 10 cúbitos. Todas as pranchas serão niveladas, uma encostada à outra na parte de baixo. Para isso se raspará, melhor dizendo, o contorno do cúbito inferior de cada prancha, de tal modo que suas respigas se encaixem perfeitamente nas bases embaixo delas, fazendo com que as faces externas das bases se nivelem com as pranchas e as pranchas se nivelem entre si. As pranchas também serão niveladas, uma encostada à outra na parte de cima. Para isso, se entalhará o topo das pranchas de madeira, que cada par de pranchas adjacente possa ser encaixado conjuntamente, em um aro quadrado. Assim se fará também com as 2 pranchas nos 2 cantos. Assim, no lado oeste haverá um total de 8 pranchas, com suas bases de prata, 16 bases ao todo, 2 bases
embaixo de uma prancha e 2 bases embaixo de cada prancha seguinte. Para manter essas pranchas juntas, tu vais mandá-los fazer traves de madeira de acácia, 5 para as pranchas de um lado extenso do tabernáculo, 5 traves para as pranchas do outro lado extenso do tabernáculo, e 5 traves para as pranchas da parede do fundo do tabernáculo ao oeste. Manda-os fazer 4 das traves de cada parede com metade do comprimento da parede, e uma trave com o comprimento total da parede. 2 das traves de meio comprimento atravessarão a parede à altura de 7,5 cúbitos, e as outras 2 traves de meio comprimento atravessarão a parede à altura de 2,5 cúbitos. A trave de comprimento inteiro atravessará a parede na metade da altura da parede, isto é, a 5 cúbitos do chão. A trave de comprimento inteiro à meia altura da parede passará por orifícios perfurados através das pranchas, de uma extremidade do tabernáculo à outra. Depois que terminarmos a leitura, nós vamos dar um exemplo simples de tudo isso que nós estamos lendo aqui, que estamos vivenciando na atualidade sobre construção civil. Ok? Verso 29. Tu vais mandar os artesãos revestir as pranchas de ouro. As traves de meio comprimento, diferentemente da trave de comprimento inteiro, serão afixadas às pranchas por fora, no perímetro externo das paredes. Tu vais mandar os artesãos fazer argolas de ouro para as pranchas, afixando-as à sua superfície externa, para sustentar as traves de meio comprimento à altura correta, e canaletas de ouro para cobrir as traves ao longo do restante da largura das pranchas, e assim os artesãos efetivamente vão revestir as traves de ouro. Com todas as traves estarão ou no interior das pranchas ou sobre sua superfície externa, nenhuma delas será visível de dentro do tabernáculo. Verso 30. Ao ergueres o tabernáculo com o propósito de empossar os sacerdotes em seu cargo, tu poderás ser ajudado por outras pessoas. Porém, quando chegar a hora de erguer o tabernáculo para seu uso contínuo, tu mesmo erguerás o tabernáculo em sua ordem certa, conforme te será mostrado por mim no monte. Aqui nós finalizamos então a nossa 4ª leitura, da nossa 19ª Parashá Terumá. Contribuição, ofertas, tudo ligado a isto. Ou seja, um exemplo simples daquilo tudo que nós acabamos de ler aqui. Ainda temos mais coisas para lermos aí amanhã no 5º e depois no 6º e no finalmente 7º dia do Shabat. Tudo isso daqui que nós lemos, que você está ouvindo nesses dias, qual é a ligação disso, olhando para o campo físico, material? Qual é a ligação disso com a construção civil de alguns anos para cá que nós temos presenciado no meio da construção civil? Qual é a ligação disso? Já pensou? Qual é a ligação? Hoje, em muitos lugares, no mundo inteiro, nós estamos vendo no meio da construção civil a famosa construção dos pré-moldados. Os pré-moldados. Aquela construção civil onde peças são colocadas peça por peça e depois são encaixadas peças por peças e vão se encaixando, até nós termos o quê? A construção civil. Faz pouco tempo que se usa os pré-moldados.
no deserto já usavam, entre aspas, os pré-moldados. Já se fazia isso lá. Quantos milênios o povo judeu no deserto já estava adiantado para a sua época e por milhares de gerações aí até aqui? Então nós vemos que toda essa leitura aqui no campo físico, né, no campo assim simples e superficial, nós estamos vendo aí a ligação daquilo que estava no Mishkan, posteriormente no Beit Hamikdash, lá em Jerusalém, a construção civil pré-moldada, colocando-se peça por peça, depois encaixa-se peça por peça, vão se encaixando e no finalmente está lá o edifício pronto. É isso daí, resumidamente, de forma simples, é isso que nós acabamos de ler até aqui, mais alguma coisa que teremos pela frente. Ou seja, quando o pregador de Eclesiastes diz que debaixo do sol não tem nada novo, é uma realidade. Parou para pensar? Está escrito, nada há novo debaixo do sol. Ou debaixo do céu, queira. Não tem nada novo, gente. Quando Deus disse a David, quando ele recebeu grandes e profundas revelações, Deus disse a ele, ó, guarda isso no livro, porque não é para esse tempo seu, será lá na frente. E segundo os nossos sábios, eles trazem que esse conhecimento que está em Daniel, uma das grandes coisas que ali estão, é exatamente o grande progresso, desenvolvimento cibernético dentro do campo da própria informática, com todas as suas divisões esplêndidas que nós temos aí dentro de informática, cibernética e por aí afora vai. O grande progresso dos últimos dias, que é o que nós estamos vendo, a partir de quando? A partir de quando isso? A partir de 14 de maio de 1948, quando os judeus voltaram para casa, o Estado de Israel. Quando você escuta aí um político do nosso país dizendo que olha o que Israel não tem e olha o que Israel é, e olha o que nós temos e o que nós não somos. Toda a tecnologia, com todas as suas dimensões, é a partir de Israel, ou seja, a partir do povo judeu para as nações. Sem os judeus, se o mundo continuasse existindo, seria muito abaixo do próprio que dizem aí por aí afora, né? Dentro das chamadas ciências, né? O mundo pré-histórico. Seria ainda mais inferior do que o mundo pré-histórico. É só você pesquisar na letra dos ganhadores do prêmio Nobel e veja ali quantos judeus ganharam o prêmio Nobel. Entendeu? Então é isso daí. Então, ó, não tem nada novo debaixo do sol. O que tem é que Deus determinou épocas certas para que determinadas revelações possam aparecer. Entendeu? Vejo bem, por exemplo, no campo espiritual, como que o judaísmo está em foco nos últimos, vamos dizer, 20 anos, principalmente. Nos últimos 20 anos. Em qualquer lugar da internet você vê judaísmo. Em qualquer lugar das mídias sociais, judaísmo. Você vê hoje vários e vários segmentos religiosos que antigamente as suas raízes, as suas lideranças, que vêm realmente lá dos concílios
desde os anos 300, onde foram ditando as regras e normas e foram surgindo denominações e denominações e denominações, e hoje tem os seus milhares, em que dizia que era proibido ler a Bíblia. Por que era proibido ler a Bíblia? Porque quando estes homens aí fizeram a divisão entre o Velho Testamento e chamaram um outro livro de Novo, né? Lá atrás era proibido falar e ler alguma coisa que fosse referência para com Israel, o povo judeu. Era proibido. Hoje, vários segmentos religiosos fazem o quê? Estão trazendo aí vários costumes judaicos para dentro dos seus segmentos. Vários lugares estão usando talit, kippá. Por que nós usamos a kippá escrito Benei Noach? Porque nós não somos judeus, mas nós não judeus que abraçamos a fé monoteísta, estamos juntos com os judeus ombro a ombro, prestando o nosso serviço do coração, serviço de amor ao Todo-Poderoso, com a base bíblica, os 5 primeiros livros. Então, dessa forma, o que acontece? Vários segmentos estão aí usando vários artigos dentro do campo judaico. Por quê? Porque nós estamos no limiar dos últimos dias. E a verdade, nós estamos falando verdade dentro do campo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não há outra verdade além desta. E qualquer segmento religioso que não está fundamentado nesses 5 primeiros livros da Bíblia é parcialmente verdade e parcialmente mentira. Vamos dizer assim, 50% acaba sendo verdade, 50% acaba sendo mentira. Dentro disso daí, o que acontece? Simplesmente a verdade bíblica real está despertando as pessoas para o verdadeiro monoteísmo. É isso que está acontecendo. Então, por isso, novamente voltamos a falar. Não é momento para ficarmos brigando com as pessoas que ainda não abraçaram o monoteísmo. É momento de nós levarmos luz. É o momento de nós levarmos conhecimento. É o momento de nós falarmos a verdade bíblica. E não ficarmos aí degladiando, entendeu? O exemplo está exatamente com o que? Moshe e Itrô. Quando Itrô, a linha de Irash, o grande comentarista da Torá, fala que quando Itrô, o sogro de Moshe, chegou no acampamento, saiu de Midian e veio para o acampamento no deserto, ele, o grande sacerdote idólatra, conhecedor de todos os níveis de idolatria, feitiçaria e por aí afora vai, ele saiu da sua pose, um grande sacerdote respeitado, reverenciado no meio das nações da época. Ele era o líder máximo das religiões não judaicas que existia, ou dos segmentos religiosos que existia na época. O líder máximo daqueles dias. E ele saiu de todo o seu pedestal e desceu. Foi ao deserto. Se humilhou. E quando ele chegou, ele foi bem recebido por Moshe, por Arão, os 2 filhos de Arão, pelos 70 anciãos e pelo povo. E quando eles entraram na tenda de Moshe, a própria Torá diz, Moshe não falou para Itrô que a sua idolatria é isso, isso, isso e aquilo, que você está errado, que não sei o que lá.
Moshe, Arão, os 2 filhos de Arão, 70 anciãos, contaram a Itró tudo o que Deus tinha feito por eles até aquele momento. E foi nesse momento que Itró disse: agora eu sei que não há Deus como o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas, o Deus de Israel. Entendeu? Então, nós estamos aí para trazer estas realidades. E os nossos sábios acrescentam para nós, dentro do conhecimento da construção do Mishkan, do tabernáculo, dizendo assim: quando Moshe ele ouviu as palavras de Deus dizendo: faça um santuário para mim, então Moshe simplesmente disse: cuja glória, como podes, cuja glória preenche céus e terra, habitarás numa humilde moradia para erguermos para ti? E Deus simplesmente respondeu para Moshe dizendo: não, nem ao menos preciso do tabernáculo inteiro como local de residência. Confiarei a minha Shekhinah, a minha porção da presença divina, limitada a esta área. Mas isso não quer dizer que Deus se diminuiu e nem que a presença divina estava só naquele lugar. Porque o próprio Moshe disse: a tua glória enche céus e terra. O próprio universo que nós habitamos não tem como conter, ou seja, não tem como fazer com que a presença divina esteja aqui. Porque ele é muito mais do que o universo que nós conhecemos. E já os cientistas dizem que nós temos mais de 240 bilhões de galáxias. Então esse universo aqui que nós estamos, ainda assim ele é pequeno para conter, absorver a glória de Deus. Mas Deus disse a Moshe: eu farei com que a Shekhinah, a minha presença, através da Shekhinah, possa estar com vocês. Então isso está realmente a questão magnífica de Deus. Ele não está presente na sua plenitude, porque também o mundo ainda não se transformou no lar de Deus. É o nosso exercício diário. Transformar o mundo para ser o lar de Deus. Então, dessa forma, nem mesmo o tabernáculo físico no Mishkan, no deserto, nem mesmo a grande construção do templo em Jerusalém, o Beit HaMikdash, seria possível isso. Mas Deus, ele fez uma promessa e ele cumpre a promessa. A sua presença, a Shekhinah, que vem através das 10 sefirot, os filtros, as 10 emanações de Deus, que se apresenta de uma forma que o nosso universo possa receber essa Shekhinah sem virar pó. E por isso temos a Shekhinah de Hashem, certo? Então, nós vemos aí realmente que é tão importante para nós que nós estejamos sendo participantes desta graça bendita, em que, através do nosso exercício diário, né, a Shekhinah de Hashem esteja presente em cada ato que fazemos, em cada palavra que falamos. Né? Vimos ontem o poder da palavra. Vimos também que nós temos 31,4 bilhões de letras que compõem o nosso genoma. Então Deus disse palavras, letras, e assim se fez todas as coisas, ok? Uma outra coisa para nós meditarmos, né, para nós refletirmos dentro dessa questão foi sobre a questão dos materiais necessários para a construção. Então, a Torá, ela nos fala sobre 15 diferentes materiais que fossem coletados para a construção do tabernáculo, né?
Cada material foi selecionado por Deus para conceder ao povo judeu um mérito ou bênção especial ao doá-lo. Então, nós temos aí as três primeiras: o ouro, prata e cobre. O ouro, disse Deus, que o ouro doado para o tabernáculo expie o ouro erroneamente doado para o bezerro de ouro. Então Deus falou isso daqui, nós temos na Torá, já lemos isso daqui, vamos ler de novo lá na frente, no pecado do bezerro de ouro, certo? Veja bem que o ouro doado serviu de expiação pelo pecado do bezerro de ouro. Repetindo, o ouro doado serviu de expiação pelo pecado do bezerro de ouro. Você está vendo sangue aqui? Você está vendo alguma vida humana aqui sendo sacrificada para perdão de pecados? Deus nunca exigiu sacrifício humano para perdão de pecados. Mas se você pesquisar na história, você vai ver quantas nações pagãs, bárbaras, perversas, sempre sacrificaram pessoas, sempre tiveram sacrifícios humanos para a sua idolatria. É isso que consta na história. Mas, biblicamente, Deus nunca pediu sacrifício humano para perdão de pecados. Qualquer segmento religioso que diga que precisa de sacrifício humano para perdão de pecados é falácia, é fake news, é mentira. E não é o Deus da Bíblia que eles estão falando. Porque Deus nunca exigiu sacrifício humano. Ok? E no caso específico aqui, o ouro. Quem vai doar ouro aí para perdão de pecados? Hã? Mas muitos segmentos religiosos que torcem a seu bel prazer, eles dizem, ó, o Velho Testamento não serve, é lei de Moisés, é lei morta, é ultrapassada. Mas quando se fala de din-din, quando se fala de riquezas, eles gostam tanto de citar, né, o Velho Testamento. Não é verdade? Então muitos segmentos religiosos apelam e dizem, ó, tá vendo aqui, ó? O povo doou ouro para a construção do templo. E nós precisamos de ouro para podermos melhorar o nosso templo aqui. É obra de Deus. Só que ele não fala que Deus que é, né? E também não fala o destino final da maior parte do ouro para onde vai. Não é verdade? Então está vendo como que o segmento do novo tem as suas grandes e terríveis contradições? Então temos ouro, prata e cobre. No quarto item nós temos aí aquilo que eles chamam de tzedaká. Há 4 tipos de caridade, de tzedaká, que podem ser comparadas ao ouro, à prata e ao cobre. A caridade que a pessoa dá quando ela e sua família são ricas e as coisas vão bem é comparada ao ouro. Porque, segundo essa comparação, esse tipo de caridade tem o mais poderoso efeito no céu, comparável a um presente a um imperador. Apesar de ser dada sem nenhuma razão especial, protege o doador de futuras eventualidades negativas. Aquele que dá quando tem saúde, que fala Ze Hanoten Bari, Ze Hanoten Bari, que significa aquele que dá quando tem saúde, nos diversos níveis, espiritual,
físico, financeiro e material. Está tudo bem, tudo saudável, né? E esta expressão, Zehanoten Bari, ela traz exatamente a formação de Zahav. Zahav, que traduzindo do hebraico para o português é ouro. Yerushalayim Zel Zahav, Jerusalém de ouro. Essa expressão você já ouviu. Então aqui, né, esse primeiro nível de Tzedakah é comparado dessa forma, certo? Por quê? Porque pela graça bendita de Hashem, está tudo bem. A saúde, a questão financeira e material, ele está bem espiritualmente, certo? Então, a sua contribuição, a sua tzedakah, ela não é movida por uma segunda intenção. Então, por isso, ela é comparada ao ouro, ok? A segunda característica da tzedakah. A segunda característica, ou tipo de caridade, a tzedakah, é a caridade daquela quando a pessoa ela adoece. É menos efetiva, uma vez que é dada no momento de necessidade. Portanto, ela é comparada à prata, né? Então, a pessoa ela é acometida de uma enfermidade, então ela faz uma tzedakah. Então, ela é menos efetiva diante do trono da graça. A pessoa é abençoada? Lógico que ela é abençoada, não resta dúvida, né? Mas não tem uma grande elevação no campo espiritual. Mas é para ser feita, viu? Não deixa de fazer, não, né? É comparada à prata. E a prata faz parte do Mishkan e do Beit HaMikdash. Então tem valor para Deus, ok? É que quando a pessoa deixa para fazer, quando ela está enferma, e não quando estava saudável e tudo legal, então ela perdeu um pontinho ali atrás. É que nem a questão da prova quando você faz na escola. Quando você faz um exame, uma prova, né, escolar. Então, em vez de você tirar 10, você tirou 9. Lógico que quem tirou 10 está muito mais satisfeito do que quem tirou 9, ou 8, ou 7. Entendeu? É nesse nível para você entender, ok? Então é comparado à prata. Se a pessoa... Agora vamos ao terceiro, né, que é cobre, é comparado ao cobre. Se a pessoa a doação de caridade até que esteja gravemente doente, metaforicamente está com a corda no pescoço, como diz o ditado popular, prestes a ser executado, né, por assim dizer. Então o valor da caridade ela é reduzida ao cobre, né? Então quer dizer, a pessoa ela retarda para fazer uma doação. Aqui está falando numa comparação de enfermidade, ok? Mas às vezes você não está cometido de enfermidade. Às vezes você fala assim, bom, eu poderia fazer a caridade hoje. Eu vou deixar para amanhã. Para que fazer hoje? Eu deixo para amanhã. Eu tenho tantas coisas a fazer hoje, amanhã dando uma folguinha eu faço. Então, aí você se compara dentro de uma enfermidade espiritual. Você está adiando um bem que você poderia fazer hoje, está adiando para amanhã. Então, você já não está mais com a nota 9, você já vem para a nota 8. Amanhã você vai fazer, você já está com a nota 7. Aí amanhã acontece alguma coisa, você deixa para outro dia, você já vem para a nota 6. Ou seja, em nível humano para entendermos, né? A sua recompensa vai diminuindo cada vez mais. Então, por isso, o que você tem que fazer hoje, faça-o. Não deixe para amanhã. Entendeu? Não obstante, uma pessoa não deve abster-se de dar caridade, sob qualquer circunstância. Sua caridade precederá o mundo vindouro e lhe garantirá uma boa reputação. Ok? Então, não deixe de praticar tzedakah. Não deixe de praticar atos de bondade, atos de caridade.
há muitas dimensões para o fazer, ok? Bom, e depois vamos então numa sequência, né? São 15 diferentes materiais. O quinto material, lã tingida de azul turquesa com o sangue de uma criatura marítima chamada Rilazon. Sexto, lã tingida de púrpura. Sétimo, lã tingida de vermelho púrpura. Oitavo, fino linho branco. Nono, lanugem de cabras. Décimo, peles de carneiro tingidas de vermelho. 11ª, peles de tarraxe multicoloridas. Que animal era o tarraxe? Era um unicórnio com pele multicolorida. Existiu apenas naquela época, para que o povo judeu pudesse utilizar sua pele para fazer as tapeçarias do tabernáculo. Depois disso, o unicórnio se tornou extinto. Ok? 12º, madeira de cedro de Chetim, mais conhecido como madeira de cedro de acácia. Por que Deus preferiu a madeira acácia de todos os cedros? Segundo os nossos sábios, eles dizem que o cedro de Chetim, que é acácia, foi escolhida porque Deus viu que esse tipo de árvore não dá frutos. Então Deus, ele deu o exemplo de que não se use madeira de árvores frutíferas para qualquer tipo de construção. Então, quando for usar madeira para algum tipo de construção, para alguma necessidade, seja ela qual for, fazer bancos, mesa, cadeiras, etc, certo? Nunca usem de madeira de árvore frutífera, ok? Dessa forma, então, se o exemplo, né, segundo os sábios dizem assim, se até o rei dos reis construiu seu palácio da madeira de uma árvore estéril, nós certamente não poderemos utilizar a madeira de uma árvore frutífera para este propósito, ok? Quando Jacob chegou ao Egito, ele plantou ali árvores de Shittim, né? As árvores de Shittim, acácia, Jacob, quando ele foi ao Egito, ele levou mudas e ali ele plantou. Graças à sua profecia que os judeus os necessitariam mais adiante para construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então Jacob ordenou a seus filhos, quando saírem do Egito, levem junto a madeira de Shittim, que plantei. A viga mais comprida do tabernáculo media cerca de 15 metros, e esta viga foi feita da madeira da dita cuja de árvore, que Abraão, nosso patriarca, havia plantado em Beer-sheva, a famosa árvore debaixo do qual serviam seus hóspedes, né? Segundo também diz, né, um Midrash, quando os judeus cruzaram o Mar Vermelho, os anjos cortaram essa árvore e a levaram até o mar. Deixaram-na cair diante dos judeus e exclamaram, esta é a árvore que Abraão plantou em Beer-sheva. É debaixo dela que ele costumava orar a Deus. Quando o povo judeu ouviu isso, levantaram a árvore e a levaram consigo. Utilizaram-na como viga central do tabernáculo. O 13º material foi azeite de oliva para acender a menorá. O 14º foi especiarias para o azeite de unção e o incenso. E o 15º, 2 pedras de ônix e 12 tipos de pedras preciosas para o efode e o peitoral, que foram partes das vestimentas do sumo sacerdote, né? Então, esses foram os materiais. E Deus, em seguida, né, mostrou a Moshe o desenho exato que devia seguir para a construção do tabernáculo. Então, 3 seções. Primeiro, o Santo dos Santos, que é o Kadosh Kadoshim, e era a seção mais santa do tabernáculo, que continha a arca,
com as tábuas da lei, ou as tábuas do testemunho. Na entrada do Santo dos Santos pendia um cortinado chamado de parochet. E este cortinado dividia o Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, da segunda seção, o Kodesh, o lugar dos santos, né, onde as pessoas se reuniam ali. Somente o sumo sacerdote tinha permissão divina de entrar no Santo dos Santos, e somente um dia por ano, que era exatamente o Yom Kippur, o dia do perdão. Esta foi a primeira sessão. A segunda sessão, ou a segunda parte do tabernáculo, né, que era menos sagrado que o Kadosh Kadoshim, chamava-se de Kodesh. Ali ficava a mesa, a menorá e o altar de incenso, né? As duas sessões juntas eram denominadas de Ohel Moed. E a terceira parte, ou a terceira sessão, era exatamente o pátio. Era menos sagrado que o Kodesh. Ali Moshe colocou o grande altar de cobre, sobre o qual eram oferecidos todos os sacrifícios de animais. Deus também explicou a Moshe exatamente como construir cada um dos objetos do tabernáculo. Começou por explicar-lhe sobre a arca, pois era o recipiente mais sagrado do tabernáculo, certo? Então, nós temos aí essas questões aí importantes para nós entendermos um pouco mais profundo sobre a construção do tabernáculo, o Mishkan no deserto, ok? Então, nós aí encerrando a nossa aliá de hoje, a nossa live de hoje, a nossa quarta aliá, não podemos esquecer que nós somos luz e, portanto, nós estamos aí numa luta, numa guerra diária contra a escuridão e as trevas. Estamos, sem sombra de dúvidas, no time do bem. E por isso a nossa luta constante é contra o mal, ok? Por isso nós precisamos ser diariamente luz e o bem. Então, seja luz, faça o bem, através, para nós, Benenor, as 7 leis universais, certo? Sejamos realmente esta mensagem para esta última hora em que está diante de nós, para que o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, se revele no nosso tempo, nesta geração, e que seja para agora. Amém. Ok? Amanhã, com a graça bendita de Hashem, às 14 horas, a nossa live em A Tarde com a Torá, onde teremos a nossa quinta aliá. Shalom, shalom. Até amanhã.